geografia, não é? Agora vamos trabalhar o livro 2, tá certo? A gente vai iniciar o capítulo 1 do livro 2, que vai falar agora sobre o espaço rural. E tem um erro aí. Eu vou me ligar. Vou deixar o seu erro aí. Depois a gente ri bastante do seu erro. Eu nem vou deixar, peraí, vou passar assim. Eu vou botar o meu gravador. Tá assim. Posso começar? Vou dar 5 segundos. Olá, sétimo ano, tudo bom? Olha só, vamos começar mais uma aula de geografia. Dessa vez a gente vai iniciar, não é? O livro 2, tá? Vamos para o capítulo 1. O capítulo 1 vai falar sobre o espaço rural brasileiro, tá? A gente vai para o tópico Políticas do Espaço Rural, a estrutura fundiária, tá? Vocês já sabem, né? Como nós já vimos, o nosso Brasil, não é? Ele é um país de dimensão continental, ou seja, ele é bastante extenso, tá? Muito grande. E aí eu vou ter a questão, como vocês já estudaram, eu creio, a questão da paisagem natural, né? Ou rural, e a paisagem lá urbana, e elas vão se diferenciar entre si. A paisagem natural vai ser aquela onde vou ter, né? A presença da natureza, não vai haver modificação. A urbana, né? Ou a cultural vai ser aquela onde o homem vai modificar. E aí a gente vai puxar para a questão do espaço rural, tá? Quando a gente fala espaço rural, o que é que vocês pensam? Vocês vão lembrar de quê? Muitos vão dizer, eu estou lembrando de uma fazenda, eu estou lembrando de um sítio, tá? A gente conhece essa divisão, né, do espaço. Fazenda, sítio. Só que há outras classificações de imóveis rurais, a gente precisa aprender. Primeiro, estrutura fundiária. O que é a estrutura fundiária de um país? É como, tá? O espaço rural, ele é organizado. Então, vai ser a organização do espaço rural. Isso é a estrutura fundiária. Esse espaço rural, tá? No nosso caso, nós vamos classificá-los como módulos rurais ou módulos fiscais. O que é cada um? Bom, os módulos rurais e módulos fiscais, eles vão ser, tá, uma medida, tá? E aí, de imóveis rurais, como eu falei, os módulos rurais, tá? O que eu vou falar de módulos rurais é uma classificação, tá? Para medir a questão de um espaço rural e vou levar em conta a atividade econômica que ali é exercida, tá? A questão da localização desse espaço e a questão também do seu tamanho, entenderam? Então, voltando. O módulo rural, ele vai levar em consideração a localização, tá, do lugar, ao que está sendo explorado, a atividade econômica que ali está sendo feita e a questão também do tamanho lá desse espaço, tá? O módulo fiscal é diferente, também vai ser uma medida, tá? Vai classificar as propriedades, porém, ela não vai classificar de acordo com uma região tal ou uma localização tal. Ela vai classificar de acordo com o município. Então, vai ser para todo o município, tá? Essas classificações, ok? O módulo rural, como eu falei, ele vai classificar de acordo com a região lá. O módulo fiscal, não. É para todo o município. Ou seja, quando eu falo de módulo fiscal, o município, ele tem sua classificação geral, tá? Já o módulo fiscal, determinada região desse mesmo município, ele tem uma classificação e outra região desse mesmo município já vai ter outra, entenderam? E aí a gente vai falar sobre os módulos rurais primeiro, tá? As propriedades rurais, no módulo rural, elas vão ser classificadas assim, ó. Imóveis rurais, empresas rurais, latifúndio por exploração, latifúndio por dimensão, minifúndio, propriedade familiar, né? E o último aqui que nós falamos, que é o módulo fiscal, que a gente vai classificar ele, tá? E aí, o que é cada um, ó? Livro de vocês, página 207. Os imóveis rurais, olha o que o livro vai dizer. Mantém exploração extrativa, né? Pecuária ou agroindustrial e podendo ser por iniciativa privada ou pública. Então, o imóvel rural
vai ser o módulo rural, que vai ter lá a questão de extração, tá? Ou uma agricultura, e pode ser, tá, um imóvel privado ou público, entenderam? Isso é a minha classificação de um imóvel rural. O que vai ser uma empresa rural? É o que o livro vai dizer. Vai ser uma propriedade que vai ter, até 600 módulos rurais da região e onde são localizados apenas áreas de cultivo, pastagem e reflorestamento. Então, veja só, eu tenho apenas em empresa rural. É esse espaço que eu vou classificar como empresa rural. O que é que ele vai ter? Eu vou ter apenas áreas de cultivo, pastagem e reflorestamento, ok? O latifúndio por exploração, olha que interessante. Ele é inexplorado ou apresenta exploração, tá? Deficitária e inadequada, ou seja, a exploração desse latifúndio aqui por exploração, ele é inadequado, tá? Não é correto. Isso é uma classificação de um módulo rural. Já o latifúndio por dimensão, olha só o que vai dizer. São módulos rurais, da região onde está localizado, com mais de 100 mil hectares. A produção desse módulo rural aqui, latifúndio por dimensão, ele é destinado ao mercado externo, né? E também abastece a agroindústria, ou seja, vai abastecer questão de outros países. Esse aqui, latifúndio por dimensão. O minifúndio é bem fácil, tá? O minifúndio é a propriedade com área inferior ao módulo rural, então vai ser a menor propriedade, tá? E aí eles são responsáveis por cerca de 70% da produção que nós consumimos, tá? Na questão do mercado interno. A propriedade familiar, que é o último módulo rural, é uma área, tá? Determinada pela região onde se localiza e ela vai ser explorada pela família, tá? A propriedade familiar é onde ela é pequena e onde a própria família trabalha, entenderam a diferença aqui entre eles? E o módulo fiscal é outra classificação, como eu falei no início, e vai classificar, né? Vai diferenciar do módulo rural, porque ele vai verificar todo o município, todas as propriedades, tá? Rurais que estão no município. E aí, falando dele, tá? Ainda do módulo fiscal, ele é classificado em 3. Eu classifico ele, a gente classifica ele pequena propriedade, média propriedade e grande propriedade, tá? O pequena propriedade é aquele que vai ter entre 1 a 4 extensão de módulo fiscal. Já o média propriedade vai ter de 4 a 15, tá? Sua extensão. E já o de grande propriedade é aqueles que vão ter mais de 15 módulos, ok? Lembrando que o módulo é uma unidade de medida, tá? É dada em hectares, ok? Então essa daí vai ser a classificação da minha estrutura fundiária do meu espaço, né, rural brasileiro. Agora a gente fala sobre a estrutura fundiária atual, tá? E aí entra na lei de terras, tá? Lembrando que a gente teve a nossa primeira divisão territorial do Brasil lá com o Tratado, né, de Tordesilhas, onde vai dividir entre Espanha e Portugal. Portugal vai fazer a sua divisão do seu espaço, né, que ficou com o lado leste do Brasil, e ele vai dividir esse espaço em quê? Capitanias hereditárias, tá? Essas capitanias hereditárias, elas eram passadas de pai para filho e não podiam ser vendidas. Então a gente já observa aí a questão da terra, tá? Dessa propriedade. Ela era uma propriedade privada, no caso familiar, passada de pai para filho. Mas aí tem as Seis-Marias, né? O que é que ela vai ser? Vai ser pedaços de terra ou faixas de terra que vai ser cedida, né, a determinado nobre pelo rei de Portugal. Então o rei de Portugal vai ceder faixas de terra, chamada de Seis-Marias, a esses nobres. Para que isso? Para que eles explorem a terra e também povoem, né, lá essa terra. Então a gente já está vendo aí como a terra, ela já vai ter certo valor e certo significado. Inicialmente a gente viu do Tratado de Tordesilhas, quando Portugal e Espanha dividiram o Brasil. Portugal vai dividir em capitanias hereditárias, que vai ser passada de pai para filho, mas aí o rei de Portugal vai ceder terras, né, as Seis-Marias, aos nobres. E o que acontece?
esses nobres, né, essas seis Marias, elas poderiam ser arrendadas, ou seja, elas poderiam ser alugadas. Como assim? Alguém poderia alugar certo espaço, pedaço de terra, para produzir algo, né, para plantar algo. E aí ele ou paga um aluguel ou paga em forma de produto, entenderam? Só que chega o quê? A lei de terras. A lei de terras, ela vai transformar agora a terra em um produto, em um comércio. Agora a terra vai ser comercializada. Quem vai assinar? Dom Pedro II, lá em 1850, assina a lei de terras e ele vai dar agora critérios de posse e comercialização dessa terra. Ou seja, como eu falei, a terra ela vai ser agora comercializada. E aí, ela vai deixar de ter um papel social, né, um caráter social, para ter agora esse papel comercial, tá? Agora ela vai ser comercializada. É favorável para quem? Gente, é favorável, né, para os grandes proprietários de terra, aqueles que já tinham muita terra. Por quê? Antes da lei de terras, alguns, né, expulsavam, né, ou até mesmo, né, conseguiam essa compra de terra, e aí foram surgindo os grandes latifúndios, né, grandes porções de terra. Mas o que é que aconteceu? Com a lei de terras, agora as terras públicas, elas não são mais cedidas, tá? Elas vão ser agora vendidas. O grande proprietário de terra, ou quem tem muita renda, para ele é favorável, ele vai comprar. E aquele que é baixa renda, ele não vai conseguir comprar essa terra, né? Porque agora essa terra se tornou um produto caro, né? Um produto de grande valor. Então, com a lei de terras, eu vou ter o quê? Essa transformação da terra em um produto caro, um produto, né, que vai ser de um grande valor, e quem vai ser favorável, no caso, apenas os grandes proprietários, né, e aqueles que possuíam capital. Aqueles que têm baixa renda não vai ser tão favorável. Tudo bem, sétimo ano? Bom, a gente fica por aqui nessa aula, mas eu não posso me despedir de vocês sem deixar a atividade para vocês fazerem, tá? É bem fácil, gente. Vocês conseguem. Página 210 e 211, tá? Eu vejo vocês na próxima aula e até mais!